Como vender qualquer coisa para qualquer pessoa. Nesse vídeo você vai ter um passo a passo completo, uma super aula para você desenvolver a habilidade de vender. E eu vou te ensinar 5 passos para você começar hoje mesmo a aplicar e já ter resultados. Então vem comigo para você conhecer os 5 passos para vender qualquer coisa para qualquer pessoa. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Fala galera, Aécio Demétrio por aqui e nesse canal você aprende a ganhar dinheiro na internet. No vídeo de hoje eu estou mostrando aqui para vocês como é que você faz uma venda, o processo para vender um produto, para vender um serviço. Então esse é o tipo de vídeo que serve para qualquer pessoa. Se você é novo aqui no canal, eu já quero te dar um grande motivo para você fazer a sua inscrição. Todo santo dia tem um vídeo novo. Então quer ganhar dinheiro? Inscreva-se no canal. E agora já deixa o teu gostei no vídeo e vamos para o fundamento das vendas, tá? Estou aqui com todo o passo a passo que você precisa executar. Primeira coisa que você tem que entender: a venda ela é emocional. As pessoas compram porque elas querem uma transformação, porque elas querem eliminar uma dor muito forte. Então a venda sempre acontece por conta que a pessoa está com uma dor muito forte e ela deseja uma transformação. A venda ela é 100% emocional porque a gente compra com o inconsciente. Muitas vezes a gente compra porque quer muito algo em específico que vai trazer um status, que vai fazer você fazer parte de um certo grupo. A gente deseja ali uma solução. E quando você entende isso, ao invés de você tentar vender apenas mostrando os detalhes do seu produto, você vai primeiro construir o valor na mente da pessoa que está do outro lado. Porque se você mostra apenas os detalhes, a pessoa só vai olhar para o preço do seu produto. Mas se você faz uma construção e você mostra o quanto você é bom naquilo, você mostra o valor do seu produto, o valor vai ser sempre muito mais alto do que o preço que a pessoa está pagando. Então a venda ela é emocional e nós devemos construir o valor na mente do cliente. E utilizando essa sequência, você vai conseguir fazer isso. A primeira coisa que você tem que entender que venda é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Se você é uma pessoa que não gosta de vender, nesse canal aqui todo mundo gosta de vender. Se você já acompanha meus vídeos, coloca aqui nos comentários bora vender, só para eu ver se você já acompanha. Se você já assistiu pelo menos um vídeo meu, coloca aqui embaixo bora vender, porque a gente ama vender aqui. Toda a comunidade ama vender, porque a venda transforma. O que é importante você entender? Como a venda é uma habilidade que pode ser desenvolvida, você tem que olhar sempre para a transformação que o seu produto ou serviço causa. Porque às vezes as pessoas não querem vender como se fosse algo ruim. Mas se você olha o que vai transformar na vida do seu cliente, muitas vezes, justamente por transformar o seu cliente, que você precisa vender. Você não pode deixar de vender. Quando você constrói algo que resolve muito uma dor, que tem ali a solução para um problema da pessoa, você sempre vai receber muitos elogios. Dito isso, você com uma técnica consegue vender muito, mas sem técnica você pode ter milhares ou até mesmo milhões de pessoas. E um exemplo disso, para que você entenda o quão poderosa é essa aula, poderia estar cobrando, mas eu não cobro porque eu quero que você aprenda a vender e por isso eu entrego tanto conteúdo de alto valor. Se você pega um influencer que tem 100 mil inscritos ou seguidores e não sabe vender, muitas vezes ele não vive 100% da internet, mesmo com audiência tão grande. Agora, se você pega alguém que talvez só tenha 2 mil seguidores ou 2 mil inscritos, já ganha mais do que alguém, às vezes, que tem 100 mil. O simples fato da pessoa dominar, antes mesmo dela ter milhares ou milhões de seguidores, ela já vai estar ganhando muito, porque a venda sempre vai colocar muito mais dinheiro no seu bolso. Então, dominar essa técnica vale muito a pena. Outra coisa, uma vez que você tem a técnica,
Se você ainda se sente inseguro, entenda que você precisa de treino. E treino não é necessário você ter um cliente para estar treinando. É você literalmente treinar a apresentação que você vai fazer em frente ao espelho para alguém. Isso vai te ajudar. As pessoas às vezes elas querem encurtar o processo, elas às vezes querem já ir direto na primeira, dar certo sem treinar antes. E quanto mais você treina, mais você aumenta a probabilidade de dar certo. E por último, para a gente já ir para os 5 passos, você tem que otimizar. Otimização significa uma melhoria contínua. Aplicou ali a técnica, percebeu que algumas coisas poderiam ser diferentes, não desanima. Foi a primeira, vendeu, comemora. Não vendeu, comemora também. Quando eu entendi, a primeira vez, eu escutei do Flávio Augusto, que a cada pessoa que ele recebia um não, ele via que o sim estava mais próximo. Quando eu decidi realizar um evento, eu ainda era estudante de arquitetura e eu comecei a pensar, a cada não que eu receber de um palestrante que não vai querer vir para o evento, eu vou estar mais próximo de um sim. E eu comecei a gostar e comemorar até com os nãos. Então você está tentando fechar um serviço e se você busca sempre otimizar, você sempre vai estar mais próximo do sim. Entendeu isso? Agora vamos para os 5 passos para vender qualquer coisa para qualquer pessoa. Passo número 1. Construa sua autoridade e conexão. Como a venda é emocional e como construir um valor na mente do cliente é essencial antes de você falar o preço, então, em nenhuma das hipóteses, mesmo que o seu cliente pergunte de cara qual é o preço, não fale. E eu vou já te dar um grande exemplo, porque essa aula está recheada de exemplos práticos. A primeira vez quando eu ouvi isso, geralmente quando alguém entrava em contato comigo pelo direct para fazer um dos meus cursos presenciais, a pessoa perguntava qual é o valor do curso presencial de Revit. E eu falava, o valor é 400, é 600. Eu só jogava ali o preço. Eu não estava mostrando o valor do meu curso. Mas quando eu entendi isso, eu só vendi a partir daquele momento o meu curso presencial de Revit por 650. Nunca vendi por menos disso. E todas as vezes quando a pessoa perguntava qual é o preço, eu construía o valor primeiro. Eu falava o seguinte, nós já temos, para construir autoridade, tantos alunos que fizeram e no final do curso já estavam com o seu projeto desenvolvido. Olha aqui a imagem. Nós desenvolvemos ao longo do curso 2 projetos, porque você tem que entender que nessa parte de construir autoridade, você também precisa evangelizar o seu cliente. Como assim evangelizar? Você tem que educar ele. Eu utilizo esse termo evangelizar, que é para ele se tornar um fiel da sua marca, para que ele se torne um discípulo, para que ele sempre esteja adquirindo todos os produtos ou serviços da sua empresa. Então, uma vez que você deixa claro como funciona o seu serviço, caso ele faça com outra pessoa e não tenha tudo aquilo que você disse que tinha no seu, tudo aquilo que você prometeu, sem sombra de dúvidas, ele vai voltar e vai acabar fazendo com você, porque acontecia muito isso comigo. E como é que você constrói autoridade e conexão? Exemplos práticos para todas as áreas, porque essa aula se aplica a tudo. E já deixa o teu gostei se tu não deixou até agora, porque nós só estamos no número 1. Você pode construir autoridade através de resultados, onde você mostra os seus, através de depoimentos de clientes, satisfação e citações. Citações envolvem tanto pessoas próximas do seu ciclo, que a pessoa conheça, e várias outras coisas do tipo. Apresentação de credenciais. Por exemplo, eu me formei em arquitetura, mas vamos supor que eu tivesse me formado em medicina e você chegou no consultório, eu sou médico. E aí você tem um médico que te passou uma receita e quando você chega na rua, alguém está querendo te dizer que a solução do seu problema é X. Você vai confiar mais em um médico que já tem credencial, a própria roupa representa autoridade, ou alguém que nem tem conhecimento, nem se formou e está dizendo uma solução qualquer de algo que fez e deu certo? Você vai acabar confiando mais no médico. Então, quando você apresenta credenciais,
uso de roupas, símbolos, isso gera autoridade. E também ambientes de autoridade, eventos, coisas muito importantes da sua área, isso vai sempre agregar mais autoridade. É uma percepção. Entenda que a autoridade, ela nunca está em você. A autoridade é uma percepção que está na mente do seu cliente. Como ela vê você é que ela tem essa sensação de autoridade. E isso é construído. Quando você se posiciona com conteúdo, quando você se posiciona com alguma coisa, você vai estar construindo essa autoridade. E para você construir a conexão, que é o que ficou faltando falar aqui, é muito importante você entender uma coisa. Quando a pessoa se conecta com você, ela compra de você por conta que ela vê você como exemplo. A melhor forma de criar uma conexão é através de uma história. É você falando de pontos em comum ou até mesmo fazendo perguntas para perguntar de gostos da pessoa e sempre ali dentro da conversa que vocês estão desenvolvendo. Porque se você encontra vários pontos em comum, a pessoa vai ficando cada vez mais confiante. E tem uma técnica muito, mas muito poderosa que eu vou ensinar no final dessa aula, que eu aprendi inclusive enquanto ainda era estudante. Até hoje eu utilizo e dá muito certo. Se você ficar até o final, eu garanto que só essa técnica já dispensa esse passo a passo aqui. Vamos lá para o passo número 2. Depois que você construiu a autoridade, você precisa identificar o nível de consciência do seu cliente. E o que é que você precisa entender aqui? Você tem que, através de perguntas, saber se ele já está consciente da solução ou se ele está inconsciente. Por quê? Porque se ele estiver consciente da solução, o seu discurso tem que ser mais focado em mostrar o diferencial do seu serviço ou do seu produto comparado aos outros que existem no mercado, para que a pessoa tenha certeza que você é a melhor opção. Agora, se a pessoa ainda está inconsciente, primeiro você tem que explicar como funciona. Um passo a passo bem simples, que qualquer pessoa consiga entender. E depois que você explicou como funciona, é que você vai falar do seu diferencial. Então muda totalmente a abordagem, por isso é importante você identificar o nível de consciência do seu cliente, porque a sua comunicação vai ser mais eficiente. Dito isso, vamos para o próximo. Você tem que também identificar se o seu cliente tem conhecimento sobre o assunto ou é leigo, porque às vezes ele já está consciente da solução, mas ele é leigo. Ele sabe que, por exemplo, eu ensino as pessoas a ganharem dinheiro na internet. Eu estou construindo a maior comunidade de afiliados do Brasil, onde qualquer pessoa, sem aparecer, ela pode se afiliar a produtos na internet e vender. E eu estava fazendo um desafio na minha cidade, onde eu fui atrás de algumas pessoas para elas venderem como afiliado, que inclusive esse vídeo vai estar indo ao ar no canal dessa pessoa que eu estou acompanhando para depois postar o resultado. E muitas pessoas, quando eu perguntava o que é marketing, as pessoas tinham conhecimento. Mas quando eu perguntava o que era afiliado, algumas eram totalmente leigas, não sabia absolutamente nada. Então o tipo de abordagem que eu tive que fazer, que eu estava na rua, no shopping, buscando uma pessoa, foi totalmente diferente. Caso a pessoa soubesse, eu já teria como ali me aprofundar mais em coisas para ela ver que eu tenho autoridade. Agora, quando a pessoa é leiga, você não faz muito sentido você se aprofundar muito. Dito isso, passo número 3. Você precisa fazer um mapeamento do maior medo, maior medo e o maior sonho. Isso daqui é altamente poderoso. Nós somos motivados, cada pessoa, ou pelo medo ou pelo sonho. Algumas pessoas são motivadas pelo medo, por exemplo, de não dar certo. Outras são motivadas pelo sonho de ter sua liberdade financeira. Cada um é motivado por alguma coisa.
E quando você identifica se o seu cliente ele é mais motivado pelo medo ou pelo sonho, o seu tipo de abordagem vai ser diferente. E o bom de você fazer o mapeamento dos dois é que você pode colocar uma pitada de um e uma pitada do outro. Mas, nesse caso em específico, quando você identificou que o seu cliente ele é mais movido pelo medo, não adianta você vender o sonho a ele. Exemplo prático, quando estava com o meu escritório de arquitetura e chegava um cliente, se esse cliente desejava fazer a sua casa, porque era o sonho da casa própria, então todo o discurso ali sempre, eu falava, ó, aqui nesse quarto, imagine você apresentando o projeto, eu já fazia ele se imaginar naquele projeto, ou seja, ele tinha o lado sonhador mais ativo. Mas quando era um cliente que no discurso ele tinha muito medo da obra dar errado, da obra atrasar, muitas vezes eu falava, ó, fazendo dessa forma aqui, nós vamos evitar gastos, nós vamos evitar que tenha retrabalho, nós vamos evitar problemas. Então o discurso estava mais ali focado em evitar o medo que a pessoa tinha. E aplicando isso ao marketing, quando, por exemplo, se eu estou vendendo para alguém, alguém me pergunta, se a pessoa tem o maior sonho dela, que é alcançar a liberdade financeira, eu vou falar disso. Ó, você vai alcançar a sua liberdade financeira, mas não é rápido, porque eu gosto de vender com uma promessa real. Primeiro, você vai alcançar o marco, por exemplo, de 10 mil por mês, que é o que eu ensino no meu curso e que qualquer pessoa consegue em 30 dias com disciplina bater. Então, mostra a pessoa que ela vai. Só que existe uma etapa, um processo. Então, por eu ser sincero e transparente em relação a isso, não fazer como muitos que acabam dizendo que vai ser rápido, muitas vezes a pessoa entra por quê? Porque eu fui real com ela. Eu não prometi que ela ia ficar milionária, mas eu falei, ó, o processo é assim. Se você quiser, eu ensino isso. Agora, se você não quiser, aí ela fica livre para ir atrás do que ela acha melhor. Agora, quando eu vejo que a pessoa é motivada pela dor, então no meu discurso eu digo, ó, se você quer evitar gastos sem ter lucros, se você quer evitar passar meses e meses tentando, sem sair do zero, ou seja, o discurso todo muda. É importante você entender isso e aí as perguntas você tem que adaptar para a sua realidade. Por exemplo, ao invés de você chegar para a pessoa e perguntar qual é o seu maior medo, você pode perguntar à pessoa qual problema você quer evitar na sua obra, por exemplo. Vamos para o próximo. Ao invés de você perguntar qual é o seu maior sonho, você pode perguntar qual é a primeira coisa que você quer fazer quando tiver isso. Quando tiver conquistado isso, quando tiver sua casa própria, quando tiver um marco de 10 mil por mês, quando tiver sua liberdade financeira, quando emagrecer. Então, tem pessoas que ao emagrecer, elas vão ficar felizes por o namorado, o marido, as pessoas à sua volta olharem para ela de uma forma diferente. Cada um tem um motivador. Identificar isso vai te ajudar muito. Dito isso, passo número 4, mostre a solução. Uma vez que você entende que depois de você ter mapeado a dor, você vai apresentar a solução com base na dor da pessoa. Não é algo jogado. É tudo aqui estruturado. É uma técnica. Não pode primeiro você mostrar a solução para depois saber qual é a dor. É uma sequência de passos. Nós estamos subindo uma escada. Não tem como você pular para o 5º degrau sem antes pisar no primeiro. Você tem que ir para o primeiro, segundo, terceiro, quarto, para depois ir para o 5º. Dito isso, quando você mostra a solução para a pessoa, ela vai ver o quanto ela precisa resolver, e é importante você mostrar a solução utilizando o gatilho da história, você contando ali ou como você resolveu isso, ou como você ajudou seus clientes a resolverem isso, para engajar mais a pessoa, para ela prestar atenção. Agora, se o seu trabalho, aquilo que você está vendendo é muito técnico e não tem como colocar isso, você pode apenas, no final da explicação, adicionar provas reais de outros casos. Por quê? Porque você mostrou de uma forma técnica, mas é bom você garantir que ao final da apresentação a pessoa entende que ela também vai conseguir. Você tem que entender que quanto mais você demonstra segurança, demonstra que vai ajudar a pessoa, maior a probabilidade dela comprar.
E se você não se sente confiante em falar isso, então você tem que se desenvolver na parte técnica para você garantir isso. Agora, uma vez que você consegue garantir que vai ter o melhor atendimento, o melhor produto e que vai passar o melhor resultado, então, consequentemente, você faz isso. Agora, vamos ao quinto passo. E se você chegou até aqui e ainda não clicou no gostei, clica no gostei. Isso é muito importante para que o YouTube distribua esse vídeo para mais e mais pessoas. E inscreva-se no canal, porque todo santo dia eu posto um vídeo novo aqui. Quer ganhar dinheiro na internet? Já tem vídeos aqui te ensinando a fazer anúncios e vender dos seus produtos. Se você quer trabalhar como afiliado, tem aqui uma playlist que vai aparecer aqui nos cards agora, te ensinando do zero a fazer a primeira venda em 24 horas. Você pode estar fazendo uma renda extra aí de 1.000, 2.000. E se você quiser ir mais além, eu tenho um curso completo onde eu ensino as pessoas o passo a passo para viver trabalhando como afiliado e ganhar mais de 10 mil reais por mês. Então, no meu curso completo, todo o foco é ganhar mais de 10 mil. Agora, aqui no canal, com os conteúdos gratuitos, você já consegue fazer uma venda, 1.000, você consegue fazer já uma renda extra para estar começando. Dito isso, vamos ao passo número 5. E lembre-se que depois do passo número 5, eu vou compartilhar uma dica que, se você utilizar ela, você pode esquecer essa sequência que vai dar certo. Uma dica que vale muito mais do que esses 5 passos, e quando eu apliquei, eu me senti com um superpoder, e você vai entender isso. Passo número 5, utilize o gatilho da escassez. Por quê? Vamos lá, a ordem de tudo aquilo que você fez até aqui. Primeiro momento, você construiu autoridade na mente do seu cliente. Depois que você construiu autoridade e gerou conexão, no segundo momento, você identificou o nível de consciência para você ter uma apresentação ali adaptada à realidade daquela pessoa. Depois que você identificou o nível de consciência, você fez um mapeamento do maior medo e o maior sonho. Depois disso, você mostrou ao cliente a solução e agora, no passo número 5, que é utilizar o gatilho da escassez, é o momento que você apresenta a oferta, é aqui, nesse momento, mas quando você apresenta a oferta, o valor, tudo mais, você deixa claro por quanto tempo ela tem essa condição. Vou dar alguns exemplos de coisas que eu já fiz totalmente diferentes, que eu apliquei o gatilho da escassez. Quando estava vendendo, por exemplo, cursos presenciais para a área de arquitetura, tinha até uma data para a pessoa fazer a inscrição e participar. Então dizia, se você quer participar até o dia X, você ainda consegue entrar por esse valor. Quando estava fazendo evento, cada lote já é para a pessoa um gatilho de escassez. O lote 1 é mais barato, o lote 2 é mais caro. Quando, por exemplo, tem uma promoção relâmpago do meu curso, é um gatilho de escassez. Quando eu estava vendendo projetos de arquitetura, que é um serviço, eu sempre deixava claro para o cliente o quê? Eu dizia, essa condição é por apenas 7 dias. No meu caso, aqui eu coloquei X dias, porque é você quem vai definir, tá? No caso, quando era projeto de arquitetura, eu colocava 7 dias, porque geralmente a pessoa ia para casa, ia pensar, então era o máximo de dias. Mas geralmente o cliente acabava fechando com 2 ou 3 dias. Geralmente não chegava aos 7. Mas também você pode, dependendo do que você vende, colocar uma condição por X horas. Você diz, apenas por 24 horas, 48 horas. Você diz aí por quanto tempo essa condição. E uma outra coisa que você pode utilizar para aumentar essa sensação de escassez, porque quando a gente vai comprar algo e a gente vê que tem um limite, poucas vagas, de fato a gente deseja mais. Você pode deixar claro que depois dos 7 dias, caso a pessoa queira fechar, será dessa forma. Aí você explica que será de outro jeito, por conta que você vai ter fechado com outras pessoas, não pode mais fazer do mesmo jeito, você tem que explicar como vai ser. E por último, é muito importante também você deixar claro que não pode atender todo mundo, por quê? Porque você tem uma limitação de tempo. Então, por isso que se a pessoa chegar,
fechar com você agora, naquele momento, você já vai dar exclusividade. E agora, foque aqui em mim, que eu vou compartilhar com você a dica que, se você aplicar isso, eu garanto a você que vai valer muito mais do que essa sequência. Eu quero fazer uma revisão super rápida. Passo número 1, você vai construir autoridade e conexão. Passo número 2, você vai identificar o nível de consciência. Passo número 3, você vai logo em seguida fazer o mapeamento do maior medo e o maior sonho. Passo número 4, você vai apresentar a solução. Passo número 5, você vai utilizar o gatilho da escassez. Utilizou essa sequência? Perfeito. E qual é a dica matadora? Sempre em um processo de venda, o que aumenta ainda mais para que o seu cliente fique prestando atenção, o que faz com que você consiga fazer aquela venda que é sempre emocional, porque a venda é emocional, é quando você constrói um rapport. O que significa rapport? Rapport é uma conexão que acontece inconsciente. É quando você, através de pontos em comum, ou até mesmo se você está presencialmente, você espelha o comportamento da pessoa, e isso é altamente poderoso. Eu aprendi em uma aula de negociação, enquanto ainda era estudante de arquitetura, com a minha professora Andresa Procoro. Se alguém aqui conhece ela e está assistindo esse vídeo, vai no direct dela e diz que eu deixei muito obrigado. Eu honro e agradeço a todos os meus professores, porque se eu sou o que sou, é por conta dos meus professores, dos meus pais, das pessoas que me ensinaram. E o rapport, ele gera uma grande conexão. Então é justamente por isso que eu te digo agora, se você tem medo de vender, se você tem medo de, por conta do preço, as pessoas não fecharem com você, quem quer fechar com você apenas por conta do preço, muitas vezes, só por conta do preço, esse cliente vai embora. Então, quem vem por preço vai embora. Mas quem vem para fechar com você por conta do seu valor, por conta do diferencial do seu produto, não importa, mesmo que seja mais caro, vai fechar. E quando eu entendi isso, mesmo eu cobrando mais caro na minha cidade para ensinar um software, que é o software de Revit, era 650, mesmo assim, eu sempre estava fechando turma. Por quê? Porque era o que tinha o maior valor. Então, sempre quer vender muito, construa valor na mente do seu cliente. Dito isso, bora vender. Vejo você no próximo vídeo. E aqui está aparecendo uma recomendação para você. Fui! Muito obrigado! For the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache from the pain, taking my medicine.